Você sabia que a artrose de quadril pode avançar silenciosamente e, quando os sintomas aparecerem, às vezes já é tarde para poder evitar as complicações? Hoje eu vou te mostrar os 5 sinais mais importantes que indicam que a sua artrose de quadril está piorando. Identificar cedo pode ser a diferença entre controlar a doença sem ter que fazer uma cirurgia antes do previsto. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor do seu corpo. Vou detalhar para você aqui quais são as principais maneiras de entender quais são os avisos que seu corpo te dá para você entender que a sua artrose está piorando. A primeira deles é dor que aparece em repouso. No início da artrose, a sua dor costuma surgir só na hora que você faz esforço, faz movimento. E quando ela começa a incomodar, mesmo em repouso, como quando você está sentado, deitado, dormindo, isso pode indicar um avanço do seu desgaste. O atrito ósseo, ele gera uma inflamação constante na cápsula articular e isso irrita as terminações nervosas mesmo quando você não está em movimento. Os trabalhos mostram que a presença de dor em repouso ela relaciona com estágios muito mais avançados de degeneração da cartilagem. Então, um paciente que sentia muita dor depois de caminhar, agora quando ele dorme, acorda, sente dor na virilha, significa que provavelmente ele está com uma artrose mais grave. Então, para que você consiga entender melhor, escreve num diário, pega um caderninho e escreve todos os dias como que você sentiu a dor, que hora que ela apareceu e qual a intensidade. E você pode ir comparando, inclusive você pode levar isso para o seu médico para vocês poderem entender melhor. Ah, mas quando eu tenho dor em repouso, ela não é só um cansaço? Não. A dor persistente, tanto na parte noturna quanto está sentado, é um sinal de uma inflamação contínua. Agora, como que isso impacta na sua vida? Ele vai diminuir a qualidade de sono, vai aumentar a fadiga no dia seguinte e vai aumentar a inflamação. Então, se a dor começar a limitar os seus movimentos, o alerta fica ainda mais forte. E por falar em limitação, uma outra maneira de a gente entender que a sua artrose está piorando é com rigidez matinal prolongada. Isso é a dificuldade para poder movimentar o quadril nos primeiros minutos após acordar. Se acorda com o quadril mais rígido, demora muito tempo para conseguir fazer uma movimentação nele. Durante o sono, você tem uma menor circulação do líquido sinovial, que é o que lubrifica a cartilagem. E as cartilagens elas permanecem sob pressão, aumentando a rigidez. E os trabalhos mostram que uma rigidez acima de 30 minutos pela manhã já é um marcador importante da progressão da sua artrose. Então, uma pessoa que precisa aquecer, andando, movimentando em casa antes de começar a vestir, significa que ela está piorando a dor da artrose. Então, uma dica prática para vocês aqui é fazer alongamentos leves antes de sair da cama. Isso ajuda a diminuir a rigidez e melhorar a inflamação. Ah, mas todo mundo fica duro na hora que acorda. Sim, a maioria das pessoas tem uma rigidez, mas é uma rigidez que melhora muito rápido. Quanto mais intenso, maior o risco, certo? E essa rigidez ela vai dificultando atividades como levantar, para ir ao banheiro, fazer as atividades logo cedo. Então, eu quero te falar agora também de um dos sinais mais perigosos, que é a perda da mobilidade. Então, quando você tem uma redução da amplitude de movimento, que é a diminuição na capacidade de abrir, fechar a perna, girar a perna, dobrar, esticar, sem ter dor, significa que você está com uma artrose mais avançada. Quando você tem um desgaste, você tem um estreitamento do espaço da articulação. E a formação de ossos, de osteófitos, que são os bicos de papagaio que acontecem nessa região, eles começam a bloquear o seu movimento. Os trabalhos mostram que a redução da rotação interna do quadril, que é quando a coxa vai para dentro, o tornozelo vai para fora, é um dos primeiros marcadores da progressão da artrose. Então, pacientes que conseguem cruzar a perna, conseguiam cruzar a perna e hoje não conseguem mais, porque tem dor, porque tem algum bloqueio, normalmente são pacientes que estão com uma artrose um pouco mais grave. Avaliar periodicamente a sua mobilidade com um exercício simples, como tentar calçar meia, amarrar o cadarço, pode te mostrar se você está tendo uma piora ou não. Ah, mas essa dor pode ser só falta de alongamento? Pode ser, mas normalmente ela vem acompanhada de dor e você tem que ter uma investigação, você tem que ter um pouco mais de carinho na hora de investigar essa dor. Então, como que isso vai te atrapalhar na vida? Vai prejudicar vestir roupa, entrar no carro, realizar tarefas domésticas e principalmente
pode diminuir seu equilíbrio, te derrubando no chão, aumentando o risco de uma fratura. Pessoal, saber que a sua artrose está piorando não é só alteração de movimento. Seu corpo também manda sinais em forma de sons e sensações. Por exemplo, estalos, travamentos, ou sensação de que a articulação está pegada. Isso é uma notícia que o seu corpo está te dando, é uma informação de que o seu corpo está perdendo a movimentação. Normalmente, as irregularidades da superfície da cartilagem fazem com que o deslocamento de fragmentos soltos ali dentro gerem barulho e gerem uma restrição de movimento. Então, a crepitação, que é o estalo, que é como se tivesse areia dentro da sua articulação, quando estão associadas à dor, aumentam muito a probabilidade de uma progressão rápida da sua artrose. Então, quando você sobe escada e o seu quadril dá um estalo seguido de dor aguda, você precisa prestar atenção. Então, registrar com frequência quando que foi que você teve esse estalo, qual foi a circunstância desses episódios, vai ajudar o seu médico a aumentar a chance de fazer um diagnóstico bem feito, tá? Ah, mas pacientes que falam, meu quadril sempre estalou. Tá, estalos que não estão associados à dor, eles são comuns. O problema é quando ele vem associado, acompanhado de dor e limitação. Então, isso pode gerar uma insegurança para poder caminhar, para poder realizar exercícios, e isso pode levar a um problema maior no futuro. E por último, agora nós vamos falar de um sinal que muitas pessoas ignoram, mas que fala muito sobre o estágio da doença, que é diminuição da tolerância ao esforço. O que é isso? É um cansaço, dor, que vai surgindo cada vez com atividades mais leves. A sua cartilagem desgastada, ela perde a capacidade de absorver impacto. Então, ela começa a sobrecarregar seus músculos e tendões ao redor do seu quadril. Então, os trabalhos, eles foram seguindo esse caminho e começaram a medir o limiar de dor ao esforço do paciente. E isso a gente consegue ver que quanto menor o limiar de dor ao esforço, mais grave é a artrose. Ou seja, pacientes que conseguem caminhar somente 2 quadras já tem que parar, e antes disso conseguiam caminhar 1 quilômetro, significa que eles estão tendo uma piora da artrose. Qual que é a recomendação? Ajustar a intensidade das suas atividades e começar um fortalecimento muscular supervisionado para poder recuperar isso aí. Ah, mas eu estou só fora de forma. Pode até ser, mas a queda brusca do seu desempenho físico, ele merece uma avaliação médica. Você pode ter impacto através de passeios que vão ser limitados, esportes que você não consegue fazer, até atividades simples do dia a dia que você já não consegue executar mais. Então, vamos lembrar aqui, quais são os 5 sinais que sua artrose está piorando. Dor em repouso, rigidez matinal prolongada, principalmente acima de 30 minutos, redução da amplitude de movimento do seu quadril, dificuldade de encostar a mão no pé, estalos ou travamentos que causam muita dor e diminuição da tolerância ao esforço, você tem muita dificuldade em realizar atividades do dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo aqui, comente se você já teve algum desses sinais, compartilhe com quem você acha que precisa, se inscreva no canal e semana que vem nós estamos de volta. Até semana.